A palavra do nosso Deus diz assim: quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Eu não sei onde você estava no dia 19 de fevereiro de 2005, mais ou menos umas 5 horas. Não sei onde é que você estava, pense aí talvez por alguns segundos. Eu lembro muito bem, eu estava me casando. Então em 2005 foi o dia, por sinal, aniversário da Thalita, em que nós nos casamos. E sempre tem aquela sensação, né? aquele nervoso do dia do casamento. Eu fui fazer a barba e cortei o cabelo bonitinho, né? Me arrumei, coloquei o terno, gravata. E todo aquele protocolo, né? Entra junto com a mãe, depois entram os padrinhos, etc. Ela tem bastante padrinhos, né? São 7 irmãos, são 6 irmãos. E eu me posicionei lá na frente e fiquei esperando chegar. E fiquei lá 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eu vi, na verdade, que ela já tinha chegado. Antes de entrar, na verdade, eu já percebi que ela já tinha chegado. Já tinha estacionado o carro que trouxe ela. E eu fiquei lá 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. E a Thalita não vinha, não saía do carro. E como ela estava atrasada, né, no começo eu pensava, nossa, quando ela chegar aqui, eu acho que eu não vou conseguir me controlar, acho que eu vou chorar. Depois de 5 minutos eu dizia, nossa, a Thalita não vier agora, eu vou matar ela de uma vez, porque ela demora demais. É impressionante a sensação que você tem, essa angústia de esperar para que aquele momento se concretize. Passa diversas coisas na sua cabeça, né? Será que ela não me quer mais? Será que eu sou feio? Né? Eu sou pobre, seminarista, né? O que eu vou fazer? Será que ela me abandonou? Alguma coisa assim? Mas eu sabia que ela estava lá. Então você fica naquele momento, naquela tensão entre o acontecimento que já vai acontecer, mas ele ainda não aconteceu. E de repente então eu vi que, por erro lá da moça que estava cuidando do casamento, ela foi avisar e dizer, olha, né, o noivo está lá te esperando, né, vai casar ou não vai? E ela saiu do carro então, e era uma parte descampada, né, era quase uma parte sem muitas árvores, era um campo. E eu vi ela vindo longe assim, junto com o pai dela, linda, toda de branco, maravilhosa. E foi um momento sublime, né? O momento em que se concretizou o nosso casamento. Ver aquela mulher tão amada, tão desejada, diante de mim, se concretizando o nosso casamento. Mas eu lembro perfeitamente dessa tensão desse momento, de esperar por ela. E cadê? Será que vem? Será que não vem? O que está acontecendo? E eu creio, meus irmãos, que é justamente essa angústia que nós vivemos, esse período da nossa vida como igreja de Cristo, esse momento em que nós vivemos, esse período em que nós aguardamos a volta, nós que somos a noiva, aguardamos a vinda do noivo, a volta do noivo. Na realidade, o próprio apóstolo Paulo, ele afirma isso, ele afirma que existe uma angústia, que a própria natureza geme, aguardando a volta de Cristo, em que todas as coisas, todo o plano eterno de Deus será concretizado, como nós lemos no capítulo 22 do livro de Apocalipse. Então eu creio que esse é o momento que nós estamos, meus irmãos, é um momento que nós nos sentimos angustiados, nós sentimos que as pressões são cada vez, as dificuldades, os sofrimentos são cada vez maiores da igreja, e aquele desejo para que o Senhor volte logo e concretize a obra que Ele vai concretizar na sua criação,
aconteça o mais breve possível. Eu creio que é esse o momento em que nós estamos agora, o momento que nós sentimos a angústia da volta do nosso Salvador. Eu creio que o livro de Apocalipse, eu sei disso, sei que muita gente teme às vezes o livro de Apocalipse, porque ele realmente não é um livro fácil de ser compreendido. E, infelizmente, eu vou ter que gastar algum tempo que eu não gostaria de gastar muito, tentando explicar um pouco para vocês como que uma leitura mais proveitosa do livro de Apocalipse deve ser feita. Por isso que eu preparei um slide com 3 pontos. Eu vou tentar passar o mais breve possível sobre esses pontos, para que nós entendamos o que está acontecendo nesse momento em que o apóstolo João escreveu essa carta. Primeiro ponto, nós precisamos lembrar então que o Apocalipse não foi escrito primeiramente para a igreja do século 21. Essa é uma informação importante, é por isso que nós precisamos entender o contexto histórico, cultural, na qual o livro de Apocalipse foi escrito. Se nós prescindirmos dessas informações, nós não vamos entender o que está acontecendo aqui. Naquela época, as pessoas que liam, os primeiros leitores que receberam, ou seja, as 7 igrejas da Ásia que são mencionadas no capítulo 2, os irmãos liam essa carta e eles entendiam todos os símbolos, os números, os personagens, todos eles descritos eles entendiam. Então é importante nós entendermos que primeiramente a carta não foi escrita para nós, é por isso que existe uma certa dificuldade em nós entendermos o que está acontecendo aqui. Além disso, nós precisamos lembrar também que existia um contexto político naquela época, em que o imperador, por volta do ano 95 da era cristã, o imperador Domiciano, o imperador romano que dominava naquela época, resolveu empreender uma perseguição contra os cristãos, uma dura perseguição contra os cristãos. E essa perseguição era por um motivo muito simples. Domiciano levou muito a sério a sua perspectiva de que ele era uma divindade, que ele precisava ser adorado. E talvez uma das mensagens mais óbvias do cristianismo é que Jesus Cristo é o Senhor da igreja e é o Senhor do mundo. Ele é o soberano sobre todas as coisas. E não existe nenhum outro rei, nenhum outro imperador que queira dividir essa divindade, esse senhorio sobre todas as coisas. E é por isso então que os cristãos daquela época não se permitiam dobrar os seus joelhos diante de Domiciano e por isso eram perseguidos. Inclusive, o apóstolo João estava preso, estava exilado numa ilha chamada Patmos, por causa também do seu testemunho de seguir a Cristo e não obedecer aos mandatos de Domiciano. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar que o livro de Apocalipse é um livro de símbolos, ok? Ele é uma visão espiritual. No capítulo 4, versículo 1, é exatamente isso que o apóstolo João diz. Uma visão espiritual. É por isso que nós precisamos interpretar o livro de Apocalipse como uma simbologia. Números, pessoas, personagens, têm que ser interpretados dessa forma. Se você interpretar o livro de Apocalipse como alguns cristãos fazem, você realmente vai ter muitos problemas. O trecho que nós lemos então fala de um dragão, fala de uma mulher, fala de um filho homem. Mas quem são esses personagens? Por isso que é importante nós lembrarmos que o livro foi escrito para igrejas em que grande parte dos crentes eram convertidos do judaísmo. E por isso tinham todas as suas convicções, todo o seu conhecimento bíblico acerca de Deus fundamentados no Antigo Testamento. Ou seja, para ler e entender o livro de Apocalipse, você precisa ler e conhecer bastante o Antigo Testamento. Afinal de contas, eram judeus convertidos do cristianismo. É por isso, então, que nós olhamos para esse livro, nós precisamos olhar, então, para o Antigo Testamento e ver quem são esses personagens. E eu quero dar um rápido panorama aqui de quem são os personagens. Peço que você abra a sua Bíblia, continue olhando para a sua Bíblia aí, não perca ela de vista. Vamos entender, por exemplo, quem que é o dragão a quem o Senhor Jesus se refere neste trecho. No versículo 9 desse capítulo 12, então, do versículo 9, fala que o dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás que engana o mundo todo. Ou seja, ele está se referindo a Gênesis capítulo 3. Ele associa, então, esse dragão com Gênesis capítulo 3, quando houve a tentação dos nossos primeiros pais, a queda dos nossos primeiros pais. E por isso, então, o dragão é a serpente e a serpente é chamada, então, de Diabo ou Satanás. Não há qualquer dificuldade, então, de entender que o dragão aqui é Satanás.
Em segundo lugar, ele menciona um menino. Na realidade, o texto bíblico se refere mais propriamente a um filho varão. A revista atualizada enfatiza que é um filho varão, ou seja, é um homem, não exatamente uma criança, mas o que nasceu era do sexo masculino. E é por isso então que no versículo 5 ele vai identificar quem é esse personagem. E diz assim: ela, ou seja, a mulher, deu à luz a um filho homem, e este governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. Praticamente todos os comentaristas, em todos os livros, vão mencionar que esse filho varão é Jesus. Não há qualquer discordância. O grande problema está na identidade da mulher. Quem é essa mulher que dá à luz a esse filho varão? Então, existem basicamente 3 posições, e não tenho tempo de discutir cada uma delas. Tá? Basicamente, as 3 posições são a posição católica, romana. Até hoje, eles sustentam que o filho varão é Maria, né, a mãe biológica de Jesus. Nós não aceitamos essa posição. Ela vai levar a sérios problemas na leitura do texto. Existe uma segunda posição que se diz que a identidade dessa mulher, essa mulher refere-se a Israel no Antigo Testamento, a nação propriamente dita de Israel no Antigo Testamento. Nós também não aceitamos essa posição. E a terceira posição que nós aceitamos é que essa mulher é a igreja do Senhor Jesus durante toda a história da humanidade, desde Adão até os nossos dias. Então nós cremos e vamos defender essa posição de que essa mulher refere-se à igreja do Senhor Jesus em toda a história. E em terceiro lugar, para terminar, nós precisamos lembrar também que o Apocalipse não está escrito em uma sequência cronológica, ok? Do capítulo 1 ao capítulo 22 não é uma sequência cronológica. Ele não começa no capítulo 1 e termina no capítulo 22 com uma história contínua. Na realidade, o livro de Apocalipse está dividido em 7 sessões, 7 ciclos, em que esses ciclos começam, contam uma determinada história, terminam e eles recomeçam novamente no ponto inicial. Contam novamente a história, terminam e recomeçam. E que história é essa que ele conta e reconta 7 vezes? É a primeira primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, se você ler o livro de Apocalipse pensando que essa é uma sequência cronológica, você vai ter problemas. É por isso então que o capítulo 12 até o capítulo 14 é uma descrição da primeira vinda até a volta do Senhor Jesus, se completando então numa chamada vindima, no final do capítulo 14, onde Jesus vai trazer de volta todos aqueles que são seus. E é por isso então que eu quero que você olhe para o texto e veja o que está acontecendo nesse texto, nesse capítulo. O capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6, fala de uma mulher que dá luz a um filho homem. Nós já identificamos que a mulher é a igreja e que esse filho homem é Jesus. Mas como é que pode a igreja dando a luz, dando origem a Jesus? É justamente isso. Nós entendemos, na verdade, que quando eu me refiro à igreja, eu não estou falando simplesmente da igreja do Novo Testamento, mas eu quero dizer todos os santos eleitos desde a história, desde Adão até nos nossos dias, eles compõem a igreja de Cristo Jesus. É uma linhagem santa, que vem desde Adão até os nossos dias. Nós chamamos isso de doutrina do pacto. Ela é fundamental para uma boa interpretação da Bíblia, segundo a doutrina reformada. Então, existe um povo, que é o povo de Deus, e existe um povo ímpio, que são filhos do diabo. E é por isso, então, que Jesus foi gerado dentro dessa nação. Ele foi gerado dentro dessa nação santa. É por isso, então, que Jesus é gerado, então, dessa mulher, desse filho homem. Esse filho é atacado pelo dragão, mas ele é arrebatado por Deus e levado aos céus. Lá nos céus ocorre uma batalha. Do capítulo 7, do capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 12, ele menciona que existe uma batalha. E que essa batalha é vitoriosa por parte de um anjo. E que batalha é essa que ele se refere? É simples. Se nós percebemos, se nós olharmos então para o versículo 11, vai dizer que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Ou seja,
O sangue do Cordeiro foi a causa da vitória do povo de Deus contra o dragão, dos anjos contra o dragão e seus demônios. E onde foi que houve um derramamento de sangue? Quando foi que o Cordeiro derramou sangue? Foi na morte de Cristo. Ou seja, neste ponto nós estamos aqui nos referindo, nesse versículo 11 nós estamos nos referindo que a morte de Jesus foi a causa mortes do dragão. Foi a causa morte da derrocada do dragão. E a Bíblia também vai defender isso. Ela vai defender que o dragão, ele perdeu a sua batalha, ele foi atirado dos céus para a terra, justamente por causa da morte de Jesus. E no capítulo, só para citar um exemplo, no Marcos capítulo 3, versículo 27, vai dizer assim: de fato ninguém pode entrar na casa do homem forte e dali levar os seus bens, sem antes que o amarre. Ou seja, o que a Bíblia nos ensina é que a morte de Jesus foi a derrota do dragão. Foi a derrota de Satanás. Eu até comentei isso esses dias no Facebook, dizendo que é muito paradoxal, é muito irônico às vezes até, que a morte de um homem tenha sido a sua maior vitória. E essa que é a grande verdade, irmãos. Hoje Satanás, ele não consegue mais enganar as nações como deveria. E tudo porque alguém venceu. Jesus Cristo venceu naquela cruz. A sua morte ataviou o valente, amarrou o valente, e dele despojou todos os seus bens. A igreja de Cristo não é mais acusada como era no Antigo Testamento. Lembre-se, por exemplo, do nosso irmão Jó, que teve que ser acusado perante Deus da sua justiça ou dos seus feitos, enfim. Hoje o diabo não faz mais isso. Hoje o diabo não pode mais enganar todas as nações. Ele está preso. Apesar da maldade desse mundo, apesar das perseguições da igreja, nós cremos que Cristo Jesus venceu naquela cruz e amarrou o valente. É por isso então que esse trecho que nós lemos, do versículo 13 até o versículo 17, vai mencionar então que o dragão em terra, agora furioso, extremamente irado contra a sua derrota, vai tentar atacar os descendentes da mulher, a mulher e os seus descendentes. É então que nós entramos no trecho dessa noite. Lemos então que nesses 2 versículos é mencionado uma perseguição, ou seja, nos versículos 13, no versículo 15, vocês podem perceber então que há uma perseguição do dragão contra a mulher. O versículo 15, então, ele é chave, porque ele faz uma descrição detalhada dessa perseguição. É importante, então, que nós notarmos que ele não é mais chamado de dragão, no versículo 15, mas ele é chamado da serpente. Ou seja, novamente uma referência no capítulo 3 de Gênesis, onde nossos primeiros pais foram enganados. O texto continua dizendo que a forma com que a serpente atacou a mulher foi na forma de um rio que jorrou da sua boca. Isso é um problema para a gente, porque não existe nenhuma referência no Antigo Testamento de que um rio tenha sido jorrado contra a igreja de Cristo, contra o povo de Israel. Mas nós podemos entender então, meus irmãos, por causa dessa referência à serpente, e por causa desse rio ter sido jorrado da boca da serpente, nós podemos então interpretar que nesse momento o apóstolo João está referindo-se àquela figura no Antigo Testamento em Gênesis 3. Qual foi a forma que os nossos primeiros pais foram enganados? Eles foram enganados pelas palavras da serpente. Eles foram enganados, quiseram ser enganados, na verdade, pelo fato de que eles seriam como deuses, conhecedores do bem e do mal. Mas foi com as palavras que a serpente enganou os nossos primeiros pais. E na realidade, meus irmãos, o diabo não é muito criativo. Essa tem sido a tônica na história da igreja. Durante todo o período da história da igreja, é assim que o povo de Deus tem sido enganado. Através de falsos ensinos, através de calúnias, através de enganos, através de falsos mestres.
Em muitos períodos na história da igreja, nós percebemos então, quando o apóstolo Paulo reúne os discípulos, aliás, os presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Ou seja, a estratégia do dragão de toda a história da igreja tem sido a tentativa de afogar a igreja de Cristo com uma torrente de águas, com uma torrente de mentiras, com um rio de calúnias. Alguns anos atrás, enquanto eu trabalhava numa comunidade ribeirinha, na Palavra da Vida, eu fazia ministério de final de semana, todo final de semana, numa comunidade ribeirinha. E essa comunidade chamava São Luís, ela ficava mais ou menos uns 50 metros de uma outra comunidade ribeirinha, só que pelo meio delas passava um rio. E a Amazônia tem muitos rios, né? Alguns deles bastante caudalosos e grandes. Não é como o Tietê, que é mais um riachozinho perto dos rios da Amazônia. E eu tinha um colega de ministério, o Arthur, que também é seminarista, e nós resolvemos, vamos visitar os nossos colegas que estão na outra comunidade chamada Aracê. Nós pegamos então uma canoa e fomos com um remo, um deles estava até quebrado no meio, e nós fomos remando lá, atravessando o rio. Na ida estava uma beleza, tudo ótimo, perfeito. Nós fomos então remando, bonito, paisagem bonita, passarinhos, bicho preguiça, né, etc e tal, aquela natureza. Chegando à comunidade, nossos amigos, conversamos com ele, comemos alguma coisa e passamos o tempo. Só que nós não havíamos percebido que existe um certo momento, isso acontece com muita frequência, que o rio ele começa a desaguar. Ele começa a voltar, ele começa a desaguar, então, de volta para a Baía, a grande Baía, chamada Baía do Guajará. Ele começa a desaguar, então, e com uma correnteza muito forte. E quando nós, então, voltamos para a canoa, a gente viu, opa, né? Agora está mais difícil. Está mais difícil de remar aqui. E nós sentamos, então, eu e o Arthur era um Mauricinho, né, vamos dizer assim, um rapaz, né, de cidade, né, e não tinha, eu também não era, né, o Rambo, enfim. E nós começamos a remar contra a correnteza do rio. E, meus irmãos, uma situação desesperadora. Porque você começa a remar contra o rio, rema, e você só percebe que você, na verdade, está voltando. Você não consegue ir para frente, você só consegue ir para trás. E você começa a ver, então, que você está distanciando cada vez mais do rio, da comunidade, e mais ainda da outra comunidade onde você quer chegar. Desesperador, porque nós íamos ser jogados na Bahia. E na Bahia só tinha o oceano, só tinha o mar. E nós remávamos, e não adiantava, a gente não saía do lugar. Quando muito saía do lugar, voltava para trás. Foi que nós voltamos, então, para a comunidade, e um garotinho desse tamanho, acho que ele era até menor do que eu, subiu na canoa, ele era ribeirinho, subiu na canoa e remou, e foi ele, o rapaz era um motorzinho, levou a gente de volta para a comunidade. Mas eu lembro daquela sensação, irmãos, de ser levado por essa correnteza, de não conseguir me esquivar. Na realidade, nós andávamos mais era para trás do que para frente. Essa sensação, na verdade, de ser tomado por um poder tão forte, por uma força tão forte, parece que a igreja tem sucumbido a isso nesses dias, irmãos. Parece que existe uma torrente de água, um rio que jorra da boca do diabo e dos seus falsos profetas, que tem influenciado a igreja nos nossos dias. E se o diabo usou no passado a perseguição contra os cristãos, e até muitas igrejas hoje em dia também são perseguidas, eu creio que nos nossos dias de liberdade religiosa, nós temos sido também enganados e praticamente afogados por essa correnteza que o diabo jorra da sua boca contra nós. Eu queria mencionar basicamente 3 pontos em que eu creio que a igreja tem sido levada pelos nossos dias por essa correnteza. É a nossa grande luta, meus irmãos. É a nossa luta de remar contra essa correnteza.
E muitas vezes, nós infelizmente temos sucumbido a elas. Primeiro de tudo, a igreja tem vivido momentos de relativismo. Ou seja, o relativismo é a crença de que todos os pontos de vista acerca de um determinado assunto são válidos e verdadeiros. Ele é expresso pela máxima: olha, não existe uma verdade absoluta. Essa é a sua verdade, existe a minha verdade e essa é a sua verdade. Ou um desdobramento dela, talvez de uma forma mais humilde, de uma forma mais piedosa, dizendo que não existe uma verdade absoluta, mas nós não temos acesso, nós somos relativos. No final dos contos, dá a mesma coisa. Porque se não existe uma verdade, ou se existe uma verdade, mas não podemos acessá-la, então nós não podemos conhecer a verdade. E isso nos nossos dias tem adentrado na igreja e tem destruído a igreja de Cristo. É bem verdade, meus irmãos, que existe um certo aspecto relativo com relação, por exemplo, à nossa cultura. Os ingleses dirigem do lado esquerdo da estrada, nós dirigimos do lado direito. Quem é que está certo? Não sei. Os ingleses dirigem de um jeito, nós dirigimos de outro. Mas o problema é quando nós começamos a relativizar pontos importantes da palavra de Deus. Deixa eu mencionar um exemplo muito simples. O que é claro nos nossos dias. A questão, por exemplo, do homossexualismo. Eu tenho mencionado sobre isso com os adolescentes na escola dominical. Existe um padrão certo de sexualidade? Existe um modelo certo de sexualidade? Os relativistas dizem não. Para você, é certo que um homem se case com uma mulher. Para mim, é correto que um homem se case com um homem, ou uma mulher com uma mulher. E, infelizmente, meus irmãos, esse tipo de ensino, esse tipo de mentalidade tem entrado dentro das nossas igrejas. Nós temos aceitado, nós temos engolido esse rio caudaloso e esse pacote vem pronto para nós. Na novela, nos filmes, dizendo para cada um de nós que essa é uma mensagem bela. De que nós temos que aceitar a verdade porque existe uma verdade que é particular. Existe a minha verdade e existe a sua verdade. Ou uma outra forma, um outro desdobramento também desse pensamento relativista é o chamado libertarianismo. Ou seja, é a convicção de que não existe uma autoridade que deve reger as minhas liberdades e escolhas individuais. Ou seja, nenhuma pessoa, nenhuma instituição, nenhuma filosofia, nenhuma religião deve me dizer o que eu devo ser, ter ou fazer. Qualquer tipo de tentativa de me moldar a um certo padrão de verdade deve ser abandonado. E sabe por quê? Porque eu sou livre. Como que nós vemos isso nos nossos dias? Novamente, voltando à questão do homossexualismo. Nós ouvimos dizer com muita frequência: o amor é livre. Eu tenho o direito de amar quem eu quiser. Eu tenho o direito de viver com quem eu quiser. O que eu faço dentro das portas da minha casa não tem a ver com você, não tem a ver com o Estado, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com Deus. Na realidade, Deus está distante de mim. Eu quero Deus distante de mim. Quanto ao aborto, nós ouvimos com muita frequência: o meu corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Eu faço com o meu corpo o que eu quiser, é um direito meu de abortar ou não. E, infelizmente, mais uma vez, nós vemos que nos nossos dias, pessoas, e até mesmo pastores, dentro das nossas igrejas, têm defendido, por exemplo, casamento civil entre homossexuais, aceitando, engolindo essa proposta libertária. Ninguém tem o direito de estabelecer a verdade sobre a minha vida. Eu sou livre. É bem verdade que eu não posso obrigar um homossexual a amar alguém do sexo oposto. Mas eu também não posso permitir, como cristão, de ser calado. E que eu tenho direito também de ser contra esse tipo de postura. E nós precisamos também lembrar que nós não podemos aceitar tampouco que leis civis sejam promulgadas aprovando esse tipo de comportamento.
Em terceiro lugar, eu vou encerrar com esse ponto. Uma outra doutrina que tem invadido as nossas igrejas é o pragmatismo. Ou seja, a doutrina que adota como único critério da verdade a utilidade prática, identificando como verdadeiro o que é útil. Essa doutrina pode ser expressa pela máxima: olha, se funciona, é porque dá certo. Se funciona, é porque é verdade. E, infelizmente, também, muitos são os líderes que têm aceitado esse tipo de mentalidade e, para dentro das nossas igrejas, não têm se preocupado mais com princípios da palavra, mas com o que funciona. O que atrai o povo? O que as pessoas querem ouvir? Qual que é a mensagem que as pessoas querem ouvir nos dias de hoje? E para isso tem igrejas que durante o culto ao Senhor têm feito teatro, pantomima e coreografia, filminho, mensagem de autoajuda. Tudo que vier, tudo que for possível ser feito para aumentar o público dentro da minha igreja, eu vou fazer. Se funciona, é porque é verdade. Não importa o que a palavra diz. Não importa o que o Senhor quer sobre o seu culto. Não importa quais são os elementos que Deus estabeleceu para que Ele mesmo queira ser adorado. Deus estabeleceu a forma com que Ele queria ser adorado. E muitas são as nossas igrejas. Pense em você mesmo. Pense se você não acha que muitas vezes você preferia trocar este homem ou os pastores falando aqui na frente, expondo a palavra de Deus ou expondo trechos da Bíblia, se você não queria trocar essa mensagem por um filme, em que depois nós debateríamos, e aí o que você acha do filme, o que você acha que é verdade, o que falou para o seu coração? Infelizmente são muitos os líderes que têm adotado esse tipo de postura. Um certo dia eu até coloquei no Facebook uma charge de Jesus multiplicando os pães e os peixes e mostrando e dando os pães e os peixes ao povo. E uma pessoa, né, na multidão ali dizendo: olha, Jesus, esse pão aí tem glúten? Eu sou alérgico a glúten. Opa, esse peixe aí fez teste de mercúrio? Ó, Jesus, não sei não, mas eu não posso comer peixe, porque eu sou vegetariano. E, infelizmente, é esse modelo. O que você quer ouvir? É amor. Ótimo, eu falo sobre amor. O que você quer ouvir? É sobre prosperidade? Ótimo, eu falo sobre prosperidade. E eu não estou falando, irmãos, creio em mim, eu não estou falando de igrejas neopentecostais. Eu falo dentro das nossas igrejas. Pastores pregando não o conselho de Deus, mas pregando o que as pessoas querem ouvir. A graça que é derramada a despeito das obras de Cristo, a despeito até mesmo do meu sacrifício cristão, da minha santificação. A graça vai salvar todos. O amor de Deus se derrama sobre todos. Não importa. Se você é o maior pecador que existe, você não precisa nem se converter, porque Deus te ama. E Ele não vai permitir que você seja jogado no inferno. Ele te ama e vai te tirar, mesmo que você não queira viver com Deus, por toda a eternidade. Você está consequentemente fadado a viver a eternidade com Deus. As igrejas têm pregado, então, um modelo, uma igreja a gosto do freguês. E percebe, irmãos, eu não estou dizendo que esses líderes são mal intencionados. Alguns deles são. Eu não estou dizendo que muitos desses líderes eles são usados deliberadamente pelo diabo, são possuídos pelo demônio. Eu creio que muitos deles possuem um fraco conhecimento bíblico. E até mesmo muitos dos que vocês ouvem na televisão ou visitem algumas outras igrejas. Eu creio que muitas vezes esses líderes, eles não conhecem as Escrituras. E é interessante porque foi Jesus disse exatamente isso aos fariseus no período em que ele vivia. Errais porque não conheceis as Escrituras.
E você percebe então, meu irmão, que a sua ignorância a respeito do conhecimento de Deus é apenas mais um combustível para que essa mensagem tenha sempre sido pregada, para que esses erros se perpetuem dentro da igreja moderna. Você percebe que esse erro pode estar sendo levado, você percebe que a igreja pode estar sendo levada pela correnteza de um rio. Você percebe que você mesmo pode estar sendo o vetor com as coisas que você fala dentro da igreja, com o ensino que você fala dentro da igreja, para que a igreja de Cristo seja afogada como um rio, por um rio. As suas fofocas, as suas calúnias, as palavras que você fala, os palavrões que você fala, as coisas que você menciona, o que sai da sua boca. Não é à toa que Tiago diz que a nossa língua, ela tem um poder de incendiar. E é dessa forma que a igreja tem sido afogada nos nossos dias. Vou passar para o segundo e último ponto, meus irmãos. E eu não quero deixar um gosto amargo na boca de vocês, muito pelo contrário. Eu creio que apesar dessa situação desesperadora que nós vemos, como um dragão que está tentando tragar a igreja com um rio de mentiras, um rio de calúnias, de falsos ensinos, de enganos. Como o próprio apóstolo Pedro mencionou, o texto que nós lemos aqui, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu creio que essa não é a ênfase do texto. Eu creio que na realidade essa não é nem a ênfase do livro de Apocalipse. Ao final de cada uma dessas sessões que nós mencionamos, há uma vitória. E apesar das dificuldades pela qual a igreja passa, meus irmãos, apesar do sofrimento, apesar das perseguições dos nossos irmãos na Etiópia, apesar do sofrimento dos nossos irmãos que vivem agora na China, apesar da perseguição que eles sofrem em muitos países, apesar desse rio caudaloso de mentiras que tem talvez tragado a igreja, uma coisa precisa ficar clara a cada um de nós. A história já está concluída. O Senhor Jesus é vitorioso. E essa é a grande mensagem desse trecho. Ele vai repetir isso por 2 vezes. O Senhor protege a sua igreja. O versículo 14 diz: foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que havia sido preparado no deserto. Eu gostaria de tratar de mais detalhes desse versículo, mas eu vou limitar-me a dizer que o Senhor tem protegido a sua igreja, meus irmãos. A grande promessa que nós temos é de que, como diz o profeta Zacarias, aquele que toca na igreja, toca na menina dos olhos do Senhor. O povo de Deus, meus irmãos, a igreja de Cristo é protegida pelo Senhor. Mesmo que você não veja isso, mesmo que você não perceba isso, mas o Senhor cuida da sua igreja. O Senhor nos ama, o Senhor zela pela sua igreja. Ele morreu por ela, Ele deu a vida por ela, Ele cuida, Ele zela. A grande promessa que nós temos é que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Se eu fosse pentecostal, eu podia até perguntar se eu tinha ouvido um amém, né? Lembre-se disso, lembre-se disso. Você que é professor de escola dominical, desanimado com seus alunos, lembre-se disso, você que é oficial da igreja, que trabalha, luta, para que as coisas andem na igreja, mas você percebe que elas não andam. Lembre-se disso, os pastores da igreja. Lembre-se do cansaço que cada um de nós temos, das dificuldades pelas quais vocês passam, líderes da igreja. Lembre-se você que é presidente de sociedade interna, de todo o trabalho que você realiza. Você não consegue perceber, mas essa é uma realidade que está oculta aos nossos olhos. Mas num determinado momento, o Senhor Jesus vai revelar todas as coisas. E apesar das dificuldades pelas quais nós vivemos nossos dias, o
o Senhor é vitorioso. Que essa mensagem, meus irmãos, a conclusão dessa mensagem, o Senhor cuida da nossa igreja, o Senhor cuida de cada um de nós, o Senhor zela e ama a sua igreja. Apesar desse tempo em que nós vivemos, tempos tribulados, tempos de angústia, da mesma forma como eu me senti angustiado, esperando pela minha esposa chegar para que nós concluamos o nosso casamento, assim a igreja está em momentos de angústia. Mas o Senhor vai voltar, Ele vai nos levar e concluir a obra que Ele nos prometeu. Enquanto isso não acontece, vivamos, lutamos pela obra de Cristo e até mesmo experimentemos um pouco essa bendita graça de estar unido com o Senhor, como nós vamos fazer agora através da ceia.